O Cruzeiro chega a 5 vitórias no Campeonato Brasileiro 2025, chega à sua 3ª vitória consecutiva. E sabe o detalhe, ô torcedor cruzeirense? Times que tem maior sequência de vitória no momento no campeonato, ninguém, só o Cruzeiro, porque o Red Bull Bragantino tinha sequência de 5 vitórias, acabou empatando ontem fora de casa, e a outra equipe era o Bahia, com 3 vitórias seguidas e perdeu para o Flamengo. Então no momento o Cruzeiro sozinho, com essa série de vitórias, 3 seguidas dentro do Campeonato Brasileiro. Por isso que você olha para a tabela, vai, deste momento agora, passa no seu celular, no computador, e vê a situação do Cruzeiro. E melhor do que a tabela, a pontuação, é um time vencer com a autoridade que venceu o Cruzeiro hoje na Ilha do Retiro, né, Caio? Ah, com certeza, Valu. Vitória categórica do Cruzeiro, um domínio absoluto. E aí vale relembrar, né? Esse esporte, sim, vem muito mal, mas na ilha costuma dar muito trabalho aos seus adversários. E quando a gente olha para a tabela de classificação, Bragantino e Palmeiras, que estão à frente hoje do Cruzeiro, tiveram muita dificuldade. Venceram no detalhe. O Cruzeiro passou longe disso. Foi um verdadeiro massacre, uma aula de futebol do Cruzeiro, que no primeiro tempo já conseguiu construir um 3-0 com muita autoridade. E aí na segunda etapa, logo no início, conseguiu sacramentar a goleada, né, com o 4º gol. Depois disso, controlou muito bem o jogo, mais sem a bola. Se no primeiro tempo teve mais a bola, mais o controle com a bola no pé, no segundo tempo já foi uma postura diferente, mas mesmo assim um esporte que pouco chegou e que quando chegou, parou em Cássio, né? Vale muito falar da partida do Cássio, que fez algumas defesas importantes e ajudou nessa grande vitória do Cruzeiro. Tudo deu certo, Valu. 3ª vitória consecutiva, goleada, jogo sem sofrer gols, 1ª vitória como visitante e os pendurados ilesos, né? O Jardim foi muito inteligente ao longo do segundo tempo, quando percebeu que o Cruzeiro teria condições de sustentar aquela goleada ao substituir jogadores que poderiam ficar de fora do clássico, né? Que tem uma importância muito grande, da mesma forma que essa partida de hoje. E é um Cruzeiro cada vez mais consolidado no G4 do Campeonato Brasileiro. Quando a gente olha, por exemplo, pro G6, o Cruzeiro já tem uma distância aí de mais de um jogo para quem tá fora do G6. Olha o tamanho dessa vitória, desses 3 pontos do Cruzeiro. E aí agora tem uma semana importante pela frente, com Sul-Americana no meio de semana, mas inegavelmente o foco fica pro clássico. E o Cruzeiro vai chegar com tudo para essa grande partida. Ô, gente, eu vou falar o quê? É tempo de jardinagem. O time do Cruzeiro é muito, mas muito bem treinado. Só um minutinho, né? É que a sequência de vitórias acabou. Nós, jornalistas, a gente tem problema com contas, né? Fomos para 16 pontos, viu, meu amigo? Fomos para 16 pontos. Eu falei errado? Falou, 3 pontos era na vitória anterior. Não, eu disse que 3 pontos de distância, mais de 3 pontos de distância pra quem tá fora do G6. Ah, desculpa então. Tá tudo certinho. Quem fez a conta errada foi eu. Pode seguir, Rafa. Ô, gente, o pessoal aqui tá meio já daquele jeito, né? É muito gol, o pessoal já tá daquele jeito. Mas como dizia eu, é tempo de jardinagem. O time do Cruzeiro é extremamente bem treinado e eu acho que hoje isso ficou muito claro. Foi amplamente dominante diante do Sport e eu acho que quando você enfrenta um adversário que é mais frágil que você precisa comprovar isso em campo. No placar, obviamente, mas no jogo em si, né? E o Cruzeiro dominou a bola, dominou o campo, o Sport teve uma outra oportunidade, porque naturalmente vai ter, é um jogo, né? Eventualmente isso vai acontecer, mas como falou muito bem o Caio, nas chances boas realmente que criou, parou no Cássio, mais uma noite muito inspirada dele, o que é uma ótima notícia pra gente, e um Cruzeiro que dominou todas as ações do início ao fim, que não deu a menor oportunidade pro Sport sonhar com algo melhor nessa partida. E eu acho que esse nível de maturidade num período tão curto de trabalho do Leonardo Jardim é muito impressionante. É óbvio que a gente ainda tem um caminho muito longo pela frente para a gente chegar onde a gente almeja. Nós vamos enfrentar adversários que vão nos impor muito mais dificuldades, mas o confronto de hoje era contra o Sport na Ilha do Retiro, onde a gente não ganhava aí há quase 10 anos, e é mais um tabu que fica pelo caminho diante desse grupo
grupo do Cruzeiro que é extremamente comprometido com a ideia do seu treinador. Então é um Cruzeiro que domina as ações, que morde o adversário no campo de defesa do adversário, cria as suas oportunidades, é muito objetivo, conta com uma fase iluminada do Caio Jorge, mas também de um Christian que chega ao seu segundo gol com a camisa do Cruzeiro para alegria do meu amigo Caio Fábio. É um Cruzeiro de um Matheus Pereira inspiradíssimo, objetivo, ditando o ritmo do meio-campo, encontrando assistências, encontrando gols. Um primeiro tempo em que o time soube o momento de pressionar, soube o momento de cadenciar, e num segundo tempo em que eu até comentava aqui em off, esperava talvez uma partida até protocolar do Cruzeiro no segundo tempo. Pelo contrário, o time volta com a mesma intensidade, cria algumas oportunidades, e aí a zaga do Sport bobeia na frente dele, que é extremamente talentoso, e o Matheus Pereira, gelado, faz o quarto gol. E aí, roteiro perfeito, né? Eu acho que se a gente pudesse fazer um roteiro, Valu, como seria o jogo perfeito contra o Sport? Fazer um bom placar no primeiro tempo, no segundo tempo ampliar, transformar em goleada e ter tempo suficiente para tirar todos os jogadores de linha que estavam pendurados e, caso alguém ali precisasse sair também por questão física, para descansar esses atletas. Então, aconteceu tudo exatamente como talvez nos nossos melhores sonhos a gente esperava. Cruzeiro, quando faz as substituições, muda para um 4-4-2, Gabigol e Lautaro ali no comando do ataque. Algumas oportunidades, alguns erros na tomada de decisão ali no último terço, principalmente por parte ali do Lautaro, mas uma partida irretocável do Cruzeiro coletivamente. Não sofreu em nenhum momento, assim, uma ou outra oportunidade do Sport, mas você não fala que teve 5, 10, 15 minutos do Sport no jogo. Então, acho que tá todo mundo de parabéns. O grupo, o Leonardo Jardim, porque realmente a gente vê um trabalho que evolui a cada jogo. E agora nós temos uma semana cheia para treinar, sim, porque eu imagino que o jogo da Sul-Americana é realmente protocolar. Acho que, na minha opinião, nem o Cássio deve jogar, eu imagino. Então é uma semana cheia para trabalhar, para recuperar, para ajustar os ponteiros e para seguir melhorando. A gente começa a ver alguns movimentos no último terço saindo mais naturalmente, jogadores invertendo de lado, triangulações, trocas de passe que funcionam. Então isso é com o tempo, isso é com o trabalho. Fico muito animada, Valu, porque acho que a gente ainda vai evoluir muito, não só por conta da janela de transferências, mas por conta do trabalho e do tempo, né? Mas hoje uma apresentação, assim, de imposição, como eu pedi aqui no pré-jogo. Uma equipe que realmente quer brigar por uma vaga na Libertadores, que quer ficar num G4, num G6 de Campeonato Brasileiro, quem sabe almejar algo até maior do que isso, ela precisa se impor em jogos como esse. E hoje o Cruzeiro não deu a mínima oportunidade para o Sport gostar do jogo, pensar que poderia estar no jogo. Fez um jogo realmente de gente grande, do tamanho dessa camisa e desse escudo que eles carregam. Então, tá todo mundo de parabéns. Cruzeirense, festeje. Hoje, 3 pontos com os garotos, 3 pontos com as garotas. Eu não sei que horas que eu vou dormir. Amanhã é que dia? Eu nem sei. Amanhã pra mim é sexta de novo. Valu? Um abraço para toda a galera que tá aqui no chat, mais de 12 mil pessoas, temos 11 mil likes. 5 jogos na temporada são jogos sob o comando do técnico Leonardo Jardim. O Cruzeiro não sofreu gol contra o Bahia, não sofreu gol contra o Vasco, não sofreu gol contra o Vila Nova e não sofreu gol contra o Sport. E hoje, né, o Caio, teve um determinado momento, até a gente acompanhando aqui o chat, que ficou uma expectativa de quando o Jardim começaria a tirar os jogadores, e ele também teve esse time certo, deu tudo certo, administrou muito bem essa situação, mas a gente chamava atenção no começo ainda na nossa transmissão. Um time que tem jogado coletivamente como o Cruzeiro, se acaba deixando a tarefa do outro um pouco sempre menos pesada, mas é porque tem sempre gente muito perto para defender e para atacar, Caio. Perfeito, Valor. E aí, até para valorizar esse feito do Cruzeiro, o Sport, que é o último colocado, só não tinha feito gols em 2 jogos antes da partida contra o Cruzeiro. Ou seja, em 7 jogos disputados no Brasileirão, o Sport só não tinha feito gol em 2.
Então é uma equipe que estava apresentando uma certa eficiência na parte ofensiva e que o Cruzeiro minou, né? Pouquíssimas oportunidades foram cedidas ao Sport. É legal ver esse Cruzeiro cada vez mais dentro de campo, agrupado, com jogadores próximos, com jogadores que são capazes de rapidamente envolver o adversário com toques rápidos, mas ao mesmo tempo, sem a bola, de jogarem de forma aproximada, compacta, né? É um Cruzeiro que tem uma identidade clara e que, de todas as maneiras possíveis, dificulta a vida do seu adversário. Nem um Sport possivelmente um pouco mais animado pela troca de treinador foi capaz de incomodar o Cruzeiro. Do início ao fim, até mesmo quando o Cruzeiro estava mais desgastado, com a equipe mais desconfigurada, o Sport teve dificuldades. E é muito, mas muito interessante a gente ver o Cruzeiro com esse tipo de comportamento. Hoje, são poucas equipes no país que estão apresentando tanta consistência em campo. O caminho ainda é longo, mas dá para se dizer que hoje o Cruzeiro está aí entre as principais equipes do país, pelo menos a nível competitivo. E a própria tabela de classificação do Brasileirão ilustra muito bem isso. Valu, em cima disso que você falou, destaco a grande partida do Eduardo ao lado do Lucas Silva, né? É um setor vital para que o jogo do Cruzeiro, acho que de qualquer equipe, mas né, para que o jogo do Cruzeiro aconteça, e eles muito bem se apresentando a todo momento como opção de passe para os nossos zagueiros, para os nossos laterais, com a bola, soltando muito rápido, desenvolvendo muito rápido esse jogo para o Matheus Pereira, para o Wanderson, para o Christian, para o próprio Caio Jorge. Então, assim, uma partida muito, muito boa dessa dupla de volantes. Claro que a gente tem que analisar o adversário, tem que analisar o contexto, mas para o que era necessário hoje, fizeram muito bem o seu papel na hora de construir, na hora de destruir. E é como você falou, a gente vai assistir um jogo do Cruzeiro, a gente tem o hábito de olhar onde a bola tá, a gente tá condicionado a isso, mas quando você esquece um pouco a bola e olha as movimentações, você observa o tanto que esse time é compacto, o tanto que eles jogam juntos. É um time em campo, né? E em outros momentos da temporada, eu sentia muita falta de ver isso, de olhar para o campo e enxergar um time, enxergar uma ideia sendo executada. Então, mais uma grande partida coletiva do Cruzeiro. Tem muitos destaques para a gente fazer individuais, se vocês quiserem, a gente pode entrar nisso, mas mais uma vez, eu acho que o coletivo do Cruzeiro muito forte e por isso algumas individualidades se sobressaindo tanto, como é o caso de um Matheus Pereira muito inspirado, de um Caio Jorge extremamente confiante, entre todos. Mas mais uma vez, assim, os 11 jogando muito bem, um coletivo muito forte, e é por isso que uma partida tão madura quanto essa é possível, né? Acho que o futuro nos deixa muito otimistas e muito felizes de ver um time que, com tão pouco tempo de trabalho do seu treinador, já assimilou e aplica tão bem as suas ideias, os seus conceitos de jogo, Valu. Com certeza a gente vai passar por essa questão das individualidades, mas por enquanto a gente fica na expectativa lá do que vem do Recife. Vamos passar assim jogador por jogador. E aqui, ó, essa aqui é pro chat, ó. Tô tirando aqui meu coração e ó. Meu coração é de vocês. Um beijo para todos vocês que estão aí no chat, nos acompanhando neste pós-jogo de vitória. Terceira vitória do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, na trinca aí, vencendo o Vasco, vencendo o Flamengo e vencendo o Sport e somando 9 pontos em 9 possíveis. E você olha a tabela e você olha o campo e a certeza de que cada vez mais estamos construindo um time. É uma coisa muito boa. Daqui a pouco o Samuel Venâncio trazendo a coletiva de Leonardo Jardim. Leonardo Jardim. Hoje, uma vez mais, lápis ou caneta, no caso, e papel na mão, porque com certeza vai falar mais a respeito do jogo futebol. E ó, eu não sei onde a cigana que jogou as cartas está, mas o baú do Cruzeiro, na nossa live aqui na Samuca TV, na sexta-feira, no Conexão 5 Estrelas, o baú lançou a brava. Essa noite, disse o baú, abre aspas, eu sonhei que o Matheus Pereira, no domingo, iria fazer 2 gols. Fecha aspas. Baú do Cruzeiro. Então, eu não sei onde anda a cigana, mas temos o profeta
baú do Cruzeiro entre nós, que com certeza tá muito feliz com essa vitória do Cruzeiro. Cara, que vitória sensacional do Cruzeiro. Né, muita gente, algumas pessoas, né, ou boa parte, ficou chateado com a eliminação do Cruzeiro na Sul-Americana. E o Jardim falou o seguinte, ó, nós não temos como jogar isso aí agora não, gente. Né, nós temos que, em outras palavras, né, mudar o foco para outras coisas. O Cruzeiro pensa em coisas maiores, né, Libertadores. E aí viramos o foco aí pro brasileiro e para a Copa do Brasil. Eu não vou nem entrar nesse mérito sul-americano, vou deixar isso para outro momento, mas hoje o Jardim mostrou que o que ele decidiu fazer, que é dar o foco no Nacional, pelo menos por enquanto tá dando resultado. Mais uma partida que o Cruzeiro vence e convence. Ah, Diogo, mas é o Sport, é o Lanterna, não pode usar esse jogo como base, mas esses jogos assim é que o Cruzeiro tem que fazer o que fez. Tem que chegar, se impor e ganhar. E foi o que o Cruzeiro fez contra o Sport, e me impressiona como que melhorou algumas coisas no Cruzeiro. A gente tinha muita dificuldade na saída de bola e hoje o Cruzeiro teve mais tranquilidade, mais consistência, mais qualidade na saída de bola, na transição ali da defesa pro ataque. E é impressionante, cara, como que hoje o Cruzeiro é um time coletivo. Todo mundo participa do jogo. Todo mundo participa das construções das jogadas e a gente tem alguns atletas que estão vivendo um grande momento, né? Como é o caso do Caio Jorge, decisivo mais uma vez. E eu fiquei feliz hoje pelo Matheus Pereira. Pô, fez 2 gols, deu assistência. Eu acho que dessa turma que tá jogando do meio pra frente ali, o Wanderson tá muito bem, o Cris tá muito bem, o Caio Jorge nem se fala. Mas o Matheus Pereira, mesmo sendo titulares em muitos jogos, não vinha fazendo muitos gols e dando assistência. O passe que ele deu pro Caio Jorge, foi pro Caio Jorge, né? No campo de defesa, coisa linda. E depois participa ali em 2 vezes sendo decisivo. Olha, o trabalho do Leonardo Jardim, jogo após jogo, rodada após rodada, vai ganhando mais consistência. E o que é mais legal de se ver nisso tudo é que uma coisa que a gente sempre cobrava aqui dos outros treinadores, hoje a gente consegue ver. O Leonardo Jardim, aparentemente, ele tem um grupo na mão. Os jogadores estão confiando no trabalho do Leonardo Jardim. Porque não importa a peça que começa no banco de reservas ou uma alteração que ele tenha que fazer, o time continua com a mesma pegada. E hoje foram 2 tempos distintos. O Cruzeiro voou no primeiro tempo, já fez o placar, já fez o resultado, já garantiu a vitória no primeiro tempo e fez o que a gente falou. Administrou um pouquinho mais o jogo no segundo tempo. Tem um jogo para cumprir tabela, infelizmente, da Sul-Americana no meio da semana, mas semana que vem, já no próximo final de semana, tem clássico no Mineirão e é esse jogo aí que é um divisor de águas para o Cruzeiro, que hoje é o 4º colocado. Contra o Atlético, no Mineirão, com torcida única, conforme for rodado, o Cruzeiro pode assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Então, mais uma vez, parabéns ao Leonardo Jardim, parabéns a todo o elenco do Cruzeiro pelo comprometimento, pela entrega, pela luta, correram bastante e mais uma vitória merecida, onde o Cruzeiro vence e convence. Que seja daí pra mais, tá, ô De Leon?